Nesse estudo de caso, vamos analisar as acelerações de um pêndulo, de um pêndulo simples. Veja, lembra que o pêndulo simples ele é um ponto material preso a uma corda. O corpo é um ponto material, de massa m. A massa m é muito maior que a massa da corda. E ele efetua um movimento circular aqui, não? Efetua um movimento circular. E o ângulo que nós selecionamos foi esse. O ângulo que muda com o tempo, O ângulo que muda com o tempo. Vamos analisar as acelerações sobre dois pontos de vista. O ponto de vista do sistema cartesiano, fixo, no espaço, e o ponto de vista do sistema de coordenadas polares que se move junto com o ponto material. Mas vamos dizer que os resultados vão ser os mesmos, Vão ser os mesmos. Bom, quando a gente encontrou a aceleração em função do tempo para o sistema de coordenadas cartesianas, vou colocar um Czinho aqui para identificar como cartesiano, nós encontramos esse resultado. Na direção x, t tração sobre massa vezes o seno do ângulo, e na direção y, nós encontramos tração sobre massa cosseno do ângulo, menos 1, menos g, isso na direção y. Essa expressão encontrada para o sistema de coordenadas cartesiano. No sistema de coordenadas polares, nós encontramos um resultado ligeiramente diferente, que foi assim, g cosseno do ângulo θ menos a tração sobre a massa na direção radial, mais g seno de θ na direção tangencial. Então, os resultados são ligeiramente diferentes, mas vejam, para aceleração em ambos os sistemas de coordenadas, mas no final a gente vai ver que as coisas ficam muito... os significados físicos não mudam, Então vamos lá. Os dados são os seguintes. Vamos supor que a tração seja de 981 newtons, tração na corda, que a massa do corpo seja de 100 kg, e vamos utilizar um G lá na superfície da Terra de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Todo mundo num sistema internacional de unidades, ok? Então vamos lá, vamos começar substituindo esses valores nas expressões. Vamos começar com a expressão cartesiana. A expressão cartesiana, veja bem, aqui 981 sobre 100 dá 9,81. Então nós vamos ter aqui um 9,81 seno de θ na direção x. Aqui, esse termo dá 9,81, o g também podemos colocá-lo em evidência, 9,81, e aqui dentro vai ficar cosseno de θ menos 1. Cosseno de θ menos 1 na direção y. Ok? Então essa expressão, tudo em metros por segundo ao quadrado, Porque a gente está falando de aceleração, de acelerações, no sistema internacional. E coordenadas polares, como é que fica, Coordenadas polares, agora a gente tem, aqui tem 9,81, aqui também, dá para colocar em evidência. E aqui dentro vai ficar cosseno de θ menos 1 na direção radial. Veja que esse termo é muito igual a este, É muito igual a isso. Mas, g seno de θ, então 9,81 vezes o seno de θ na direção tangencial. E esse termo também é igual a isso. Então, na verdade, as duas expressões são iguais, São iguais. São iguais. Olha que interessante. Bom, vamos analisar três ângulos interessantes, Um ângulo interessante seria esse aqui. Quando o ponto material está passando por essa posição aqui, Está girando aqui e passa por essa posição. Vamos ver o que acontece nesse ângulo. Esse ângulo é de 90 graus, Então, no ângulo de 90 graus, a aceleração 90 graus é π sobre 2 radianos, a aceleração no sistema cartesiano vai ficar assim, Seno de 90 é 1.
Então aqui vai ficar 9,81 na direção x. Cosseno de 90 é zero. Então aqui vai ficar menos, porque aqui dá 0 menos 1, menos 9,81 na direção y. Isso tudo em metros por segundo ao quadrado. Então, esse é o resultado. Então, veja, existe uma aceleração na direção x, que é essa daqui, ó, aceleração positiva, uma aceleração em x, e existe uma aceleração em y negativa, contrário aqui, ó, uma aceleração em y negativa. Essa aceleração está contribuindo para o movimento nessa direção, e essa aceleração está tentando levar o corpo para o centro. A gente pode chamá-la de aceleração centrípeta, né? Aceleração centrípeta. Olha que interessante. E ambas têm o mesmo módulo, mesmo tamanho, né? Ambas têm o mesmo tamanho, naquele instante, naquele ângulo lá, né? Naquele ângulo. Agora, se a gente for fazer para o sistema polar, um π/2, vamos ver como é que fica. No sistema polar, aqui cosseno também é de π/2 é zero, então isso aqui dá menos 9,81 na direção x, e aqui dá o mesmo resultado, só que positivo, 9,81 na direção y, porque seno de π/2 é 1 metros por segundo ao quadrado. Veja, agora, como esse sistema se move com o objeto, então o eixo radial está assim e o eixo tangencial está assim, né? Então, na direção, aqui é a direção radial, né? Aqui é a direção radial, aqui é a direção tangencial. Na direção radial, o valor é negativo, é 9,81 negativo. Então, eu vou desenhar aqui em preto, ó. O valor é negativo. Então, o mesmo tamanho da aceleração aqui, ó, só que negativo, porque o radial positivo é para cá, ó. Então, como é negativo, então esse aqui é a aceleração radial, que coincide, na verdade, embora o sinal seja negativo, mas a aceleração coincide com a aceleração no sistema cartesiano, de mesmo tamanho, mesma direção e mesmo sentido, né? Veja, embora os sinais sejam diferentes aqui, mas o significado físico lá é o mesmo. Olha que interessante. Então, veja bem, e na direção tangencial ela é positiva, direção tangencial positiva é para cá, né? Veja, o versor é assim, então essa aceleração é positiva, ó, do mesmo tamanho que aqui, ó. Embora os sinais sejam diferentes, mas o significado físico lá é o mesmo. Olha que interessante, né? Muito legal. E a aceleração, quando o ponto material passa pelo ângulo zero. Quando ele passa pelo ângulo zero, ele passa por aqui, né? É aqui, ó. O ângulo é zero. Então vamos ver como é que fica a aceleração em ambos os sistemas de coordenadas neste ponto, né? Veja, seno de zero é zero, esse termo é zero, cosseno de zero é 1, 1 menos 1 dá zero, então aceleração zero. Não tem aceleração aqui do ponto de vista do sistema de coordenadas. Mas o ponto material se move, ele vem com uma velocidade aqui, ó. Quando ele chega com uma velocidade, então ele vai continuar, certo? Por inércia, né? Por inércia. Então veja bem, agora, quando é zero aqui, o cosseno de zero é 1, 1 menos 1, 0, cosseno de zero é zero, então também dá zero. Veja bem, também vai dar zero. Então, do ponto de vista de ambos, fisicamente, do ponto de vista de ambos os sistemas de coordenadas, o resultado é o mesmo, né? O resultado é o mesmo. Então, a aceleração aqui é zero neste ponto. Para essa situação, para esta situação, né? Desses valores que a gente está utilizando. Agora, vamos pegar uma outra posição, que é o menos π/2. Desse lado aqui, ó. Menos π/2. Quando a gente chega aqui, menos π/2. Menos π/2, veja, aqui é π/2, aqui é menos π/2. Então, na verdade é 3π/2, né? Aqui é 1π/2, 2π/2, 3π/2. Que é equivalente a menos π/2. Ok? Bom, vamos ver como é que fica. Então, nesse ponto aqui, o seno é menos 1 e o cosseno é zero. Então, seno menos 1 aqui vai dar menos 9,81 na direção x. E o cosseno é zero. Então, aqui vai dar menos 9,81 na direção y. Metros por segundo ao quadrado. Veja aqui,
aqui, ó, se a gente for desenhar, na direção X eu tenho uma aceleração negativa, então ela continua apontando para o centro, tentando levar o corpo para o centro. É uma aceleração centrípeta. E a aceleração na direção Y também é negativa. Estou tentando resistir ao movimento, porque tem a aceleração da gravidade aqui, né? Então está tentando resistir ao movimento nesse processo. Então, olha que interessante, né? E no sistema de coordenadas polares, né? Sistema de coordenadas polares, veja bem, o cosseno é zero, então aqui vai dar menos 9,81 na direção radial, e o seno é menos 1, vai dar menos 9,81 na direção tangencial. Veja que agora as expressões são iguais, exatamente iguais. E tem que também manter o significado físico. Vamos ver se mantém mesmo, né? Lembra que agora sim, agora a direção radial está assim e a direção tangencial está assim. Ó. Assim está a direção radial e assim está a direção tangencial, porque esse sistema de coordenadas gira junto com o ponto material. Então, é negativo na direção radial, então ela vai coincidir com a aceleração no sistema de coordenadas cartesianas, e ela é negativa na direção tangencial também, que coincide com o sistema de coordenadas cartesianas. Então veja, embora as expressões sejam diferentes, o significado físico do problema é o mesmo, né? Então, muito interessante. Então, até a próxima.